Portanto, está aberto oficialmente nosso segundo painel. Correndo contra o tempo, peço aos nossos palestrantes para se até o tempo de 5 minutos. Se possível, Eline, vamos começar com você, as damas primeiro. Fica à vontade, se puder chegar para cá, só para o Tá. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Eu sou Eline, gerente de Planejamento e Gestão da Unidade de Negócios da Bacia de Campos. Eu estou aqui representando o Alex Murteira, que é gerente geral lá e está cumprindo uma agenda no Rio. E é com muita alegria que a gente está aqui participando deste evento com vocês. E a informação que a gente vai trazer aqui para vocês nada mais é que, eu diria que seria conectar vocês com o planejamento estratégico 2050 e o planejamento de negócios 2024 e 25 e 29. Tá? Vamos lá. Antes de... Como o nome do painel é os 50 anos celebrativos da Bacia de Campos, a gente traz aqui logo no começo um vídeo, tá, que resume um pouco dessa história e depois a gente vai para as informações que eu acho que vai agregar. Vamos lá. O primeiro poço na Bacia de Campos foi perfurado em 1971. Esse poço, o Rio de Janeiro 1, foi encontrado 6 metros de petróleo, que apesar de não ser comercial, mas foi uma grande notícia, né? No Rio de Janeiro 7, o poço tinha previsão de uma profundidade, mas a uma visita do diretor, na época era o Carlos Walter, uma visita no Iraque, ele viu que tinha carbonatos que estavam produzindo no Iraque. E ele pediu aprofundamento do poço. Nesse aprofundamento se encontrou uma camada mais espessa com presença de petróleo. Então, fizeram um teste, o teste não foi positivo, mas incentivou a perfurar o Rio de Janeiro 9A, que foi o descobridor de garopa. Esse é o lado da chegada à descoberta, né, da primeira descoberta. Bom, descobrir acima de tudo é uma emoção, né? Descobrir petróleo é uma emoção maior ainda. Então, descobrir para mim foi sempre uma grande emoção. Locar um poço, e esse poço dá óleo, é quase um filho, né? Descobrir para mim faz parte da minha vida. Descobrir para mim é fazer parte de um novo, de algo que eu ainda não imaginava poder existir. Descobrir é ter criatividade, é conhecer um mundo novo, é aprender dia após dia e sair do que a gente já conhece. E dentro da Petrobras a gente faz isso diariamente, porque existem infinidades, um mundo de possibilidades. Descobrir é a energia que nos conecta, a curiosidade, a busca pelo que ainda não foi encontrado, a disposição para ir mais longe, mais profundo, descobrir como ultrapassar fronteiras, tornar possível o que era só sonhado. Este impulso nos leva a buscar novas conexões, a gerar conhecimento a partir da experiência que criamos juntos. A soma dos nossos talentos e da nossa diversidade nos leva a pensar além e gerar valor para a sociedade. O Brasil é a energia que nos leva a descobrir sempre. E descobrir é a energia que nos conecta. 50 anos de descoberta da Bacia de Campos. Na última sexta-feira, dia 22, foi o aniversário de descoberta. Há exatos 50 anos atrás, estava aí sendo descoberto vamos dizer, um negócio que transformou não só a região, mas o país, né? Pode passar, fazendo favor? Pode ir passando. Aqui é um disclaimer, tá, pessoal? O dado que a gente traz aqui é o dado divulgado oficialmente pela companhia, no nosso planejamento estratégico, que também foi divulgado na última sexta-feira. Então, é uma fatia do que está sendo divulgado lá. E
O texto aqui do slide anterior nada mais é do que o que a gente mostra aqui é um planejamento. Não quer dizer que a gente vai executar, não é garantia de execução de 100%, porque isso é retroalimentado ano a ano, tá? Bom, aqui é o informe que a gente tem usado aí, que é o jornal de 1974, quando foi descoberto aí o primeiro poço da Bacia de Campos, o RJS 9A no campo de Garopa. Essa unidade está em fase de descomissionamento hoje, mas foi neste campo. Lembrando que a produção foi em Chova, foi em outra plataforma, em outro campo. Pode passar, por favor. Vamos lá, né? Aqui a gente traz um pouco da história da Bacia de Campos. Então, a gente começa lá nos anos 70, com a descoberta de Garopa, depois o início de produção em 77 em Águas Rasas, 150 metros de profundidade. Depois a gente perfura mais um pouco, vai 500 metros, e tem as descobertas aí em campos de águas profundas, que é o Albacora e o Campo de Marlim. Guarda esse nome, Campo de Marlim. Nos anos de 90, a gente foi referência aí global na exploração de águas profundas, e a gente ganha o primeiro prêmio OTC, tá? Em 1992, pela exploração em águas profundas no Campo de Marlim. A Petrobras, até hoje, ela tem 5 prêmios OTC, 3 são na bacia aqui de Campos. E nos anos 2000, a gente também levou esse prêmio lá no campo de Roncador, pelo desenvolvimento do pré-sal, tá? Que o início de produção do pré-sal foi em Jubarte, que hoje é a ONS. E agora, esse ano, recentemente, no início do ano, nós ganhamos aí o 3º prêmio OTC pela revitalização de um campo maduro. A gente vinha ganhando prêmio pelo desenvolvimento em águas profundas, ultraprofundas, e este ano a gente inovou e a gente ganhou esse prêmio pelas tecnologias que foram usadas no desenvolvimento de campo maduro, que é a Bacia de Campos, que é o maior projeto, como a Marina falou, do mundo em revitalização. Tá? Então, essa é a história da nossa bacia. Tá? Pode ir passar. Bom, os números que a gente traz aqui, né? Porque a gente fala muito da Bacia de Campos e nós temos outras bacias também que a Petrobras explora. Mas, quando a gente coloca a produção toda da bacia da Petrobras, a Bacia de Campos, no primeiro semestre de 24, produziu 18% do que foi produzido na Petrobras toda. Então, a Bacia de Campos hoje representa 18% da produção da Petrobras. Tá? No primeiro semestre, o número foi esse. Considerando os números acumulados, nós já produzimos 14,8 bilhões de barril de óleo equivalente só na Bacia de Campos. Nós temos 27 unidades de operação, e operação não necessariamente são as que estão produzindo, mas são aquelas unidades também que podem estar dando algum suporte, talvez para receber ali um fluido, tratar, tá? Ou também para escoar gás, que também é a... Vou tirar isso aqui que está na minha... Que também é considerada uma unidade em operação. A gente, por exemplo, tem Namorado 1, que é uma central de gás hoje, por onde passa todo o escoamento da Bacia de Campos, e que é uma unidade que não produz petróleo, mas ela é estratégia para o escoamento de gás. Nós temos 350 poços dentre produtores e injetores e mais de 15 mil quilômetros de linhas submarinas, aí, considerando raízes e umbilicais, tá? E linhas de fluxo. Pode... Tá, já estão falando do meu tempo aqui já. Calma aí, Antônio. Bom, em termos de... Esse número aqui é interessante vocês guardarem, conectarem. Considerando os últimos 4 anos, de 2000 a 2024, nós colocamos 61 poços em produção dentre injetores e produtores na Bacia de Campos. Para o próximo quinquênio, 25-29, nós vamos colocar 200 poços. 100 poços novos e 100 poços remanejados. Então, 100 poços novos vão entrar no quinquênio e 100 poços remanejados. O que é remanejado, Eline? Remanejado, que provavelmente eu vou estar revitalizando aquela unidade. Ela já atingiu uma vida produtiva, ela vai precisar sair, vai entrar uma unidade, uma plataforma nova, e ali de baixo eu ainda tenho óleo. E aí eu pego esses poços e eu interligo na plataforma nova. Então, são 100 poços
relacionados a remanejamentos e 100 postos novos. O número é muito expressivo quando a gente olha os últimos 4 anos. Tá? O que também a gente vai investir? Nós vamos perfurar aí 3 novas áreas exploratórias. Perfuraremos poços não só de novas áreas, mas de áreas adjacentes às que a gente produz. Então, nós vamos estar fazendo perfuração aí de poços exploratórios nos ativos de Marlim Sul e Albacora. Vamos também perfurar aí no norte de Brava e Água Marinha. Água Marinha, a gente vai perfurar o primeiro poço no primeiro semestre do ano que vem, já tem até o nome do poço. É um poço Andorinha, que ele vai se chamar, e é uma área nova que a gente está prospectando. E também vamos perfurar aí um poço, agora em dezembro, que é no Alto de Cabo Frio, que é essa área aqui. Tá? Aqui, a Água Marinha está aqui. Aqui é o que a gente já está produzindo hoje. E a gente vai prospectar também aqui áreas que a gente já conhece. Nós ficamos algum tempo sem fazer sísmica. Tá? Não sei se vocês conhecem o que é a sísmica, mas a sísmica nada mais é que um imageamento aí do nosso reservatório, do nosso solo, para a gente poder, as tecnologias mudaram, para a gente obter imagens aí atualizadas, identificar as reservas ali, atualizar as nossas reservas. Pode passar, por favor. Bom, eu falei também em vida produtiva, né? Toda plataforma, quando ela entra, ela tem um projeto e ela tem uma data fim para ela sair. Ela foi projetada para operar até a data X. O que acontece quando a gente começa a produzir? Existe um grupo multidisciplinar que a gente faz uma análise de extensão de vida produtiva da plataforma. Para o negócio, é muito mais interessante que eu use aquela plataforma, né, o máximo que eu puder. Então, o que a gente faz? A gente faz análises em que a gente avalia que é possível a gente estender a vida daquela unidade, daquela plataforma que já está lá, desde que eu faça alguns projetos, desde que eu implemente, faça alguns revamps. Tá? E, no próximo quinquênio, nós vamos investir 2,32 bilhões de dólares em investimentos de extensão de vida produtiva dessas unidades. O que significa? Que eu vou ter que fazer obra nessas plataformas para eu poder levar essas unidades até essas datas, que, a depender do campo, após essas datas, entram as revitalizações. Elas saem e entram novas plataformas no lugar dessas. Exemplo de uma revitalização que acabou de acontecer, que é do prêmio OTC que eu citei, a revitalização do campo de Marlim. Estão saindo 9 plataformas e entraram 2 plataformas, tá? Ano passado, e a gente está descomissionando as outras 9, está dando a destinação. Pode passar. Então, o que a Petrobras, né, está investindo aqui na nossa região, na nossa bacia? Então, pensando aqui, a gente está renovando as concessões, as nossas concessões de reservas com a ANP. Nós estamos fazendo extensão de vida produtiva, que você já sabe o que eu acabei de citar, né, que a gente estender as nossas plataformas. A gente está fazendo gerenciamento do reservatório para aumentar o fator de recuperação. O reservatório, na sua ordem natural, ele vai perdendo pressão, vai perdendo energia, a gente precisa injetar água. Por isso que eu falei que nós temos 200 poços, não só produtores, mas como injetores de água, porque eu aumento a pressão do meu reservatório, eu empurro aquele óleo e consigo aumentar o meu fator de recuperação. Eu faço projetos complementares. Esse aqui é a cereja da indústria de petróleo. O que é isso? Eu descobri reservas ou oportunidades de perfuração de um poço e eu interligar numa plataforma que já existe. Então, isso a gente chama de complementar. Eu estou fazendo um projeto que complementa ao que já está lá. Ou o projeto de revitalização, que é a gente colocar novas unidades e upsides exploratórios. Já estou acabando, Antônio. Pode passar, já estamos acabando. Estamos acabando. Em termos de investimento ao todo, são 23 bilhões, tá, Marina? A Marina ela estudou bem para a prova, hein, gente? Eu vi que ela apresentou aqui, ela arrebentou. São 23 bilhões aí no próximo quinquênio, 5 unidades que vão estar entrando na Bacia de Campos, tá? A partir de 2024, nós acabamos de entrar com Maria Quitéria, que ia entrar em janeiro, nós antecipamos para 15 de outubro, que está produzindo na unidade do Espírito Santo. Nós temos 200 postos, que eu já citei,
Sendo que, a gente olhando para o quinquênio, 32% da bacia de Campos, 32% dessa produção ela vai vir do pré-sal. Tá? Vamos instalar mais de 2.500 quilômetros de linha submarina, renovar toda a infraestrutura de oleoduto, gasoduto, fibra ótica, e vamos também fazer uma previsão de produção operada em 2029, com 75% de novos projetos. Significa que, em 2029, a minha curva de óleo, 75% vai ser de óleo novo, não é do óleo que tá, não é da produção que está hoje. Tá? Então, a gente precisa fazer muito projeto para viabilizar essa curva. Pode passar, por favor? Bom, quando a gente esgota todas as possibilidades, eu não consigo estender minha vida produtiva mais da minha plataforma, eu preciso, então, dar uma destinação para elas, e aí eu avalio, ou eu faço um reaproveitamento delas, né, levo para o estaleiro e reaproveito para utilizar em outro projeto, ou eu faço uma reciclagem, né, que é uma etapa importante do ciclo produtivo. Tá? Dar destinação é uma etapa bem importante. Pode passar, por favor. E aqui, para encerrar, esse gráfico aqui, ele é do livro de Engenharia de Petróleo. E eu sempre cito que ele, no livro, ele só vem até aqui. Ele não tem isso aqui. Isso aqui eu fiz na mão, no paintbrush. Por quê? Porque o ciclo de vida do petróleo, de uma indústria de petróleo, ele não tratava ali a etapa do abandono e do abandono da destinação. Ele terminava aqui, quando o reservatório depletava e eu tinha 0 de produção. Então, esse slide ele mostra o seguinte: quais são as etapas que a gente tem de oportunidade nessa fase de vida de um campo? Eu tenho a fase de descoberta, que eu falei ali toda da sísmica, eu tenho a parte de projeto, a parte que chega à minha plataforma, eu tenho o pico de produção, eu vou ter uma queda, um declínio natural do meu reservatório, eu vou fazer uma recuperação secundária, né, ou eu vou incorporar nova produção aqui, e eu tenho naturalmente uma fase aqui de abandono, eu não faço mais a extensão de vida produtiva, e eu preciso fazer da destinação final, que pode ser, dentre elas, o desmantelamento verde. Então, a renovação da Bacia de Campos, ela contempla, né, projetos, investimentos na parte de sísmica, de complementar, de extensão de vida produtiva, de revitalizações e de descomissionamento. Pode passar. Aqui, em termos de tributos, a gente traz aqui alguns números de participações governamentais, considerando esse ano, né, só até outubro, foram 10 meses, então são 1,31 bilhões de dólares aí em participações governamentais, e aqui separado entre federal, estadual, municipal e o fundo especial. Pode passar. Pode? Bom, é isso, pessoal. Descobrir a energia que nos conecta. Foram apenas 50 anos e a gente está, no nosso planejamento estratégico, a gente já está construindo os próximos 50 anos para ser de muito sucesso, não só para a companhia, né? Para ser também transbordar na sociedade, que eu acho que é um dos propósitos maiores da Petrobras. Obrigada. Bom, que beleza que a Aline conseguiu falar tudo no tempo que a gente tinha reservado. Primeiro, boa tarde a todos e todas. É um prazer, é uma honra estar aqui convidado para representar, junto com o João Leal, a Secretaria de Energia e Economia do Mar, e estar aqui nesse evento que é super importante regionalmente. A proposta que a gente fez até aproveitando a apresentação da Aline, fazer uma provocação para o nosso Marcelo sobre umas questões que vão atingir diretamente, de forma positiva, as empresas aqui representadas pela SIC, tanto na parte comercial quanto na parte industrial. Completando os dados que a Eline falou, a gente ressalta as palavras da presidente da Petrobras na última sexta-feira, que o norte fluminense nos aguarde. Ela fez essa interjeição porque
o plano de revitalização é muito robusto. Para todos terem uma ideia, somente 17% do óleo contido na bacia de Campos foi extraído. Para chegar a um nível de efetividade nesse processo, ele pode chegar a 34% ou 35%. Sabe o que isso quer dizer? Que ainda tem 17% de exploração e produção, de atividade decorrente, de pagamento de tributo. E aí, Eline, eu faço outro destaque aqui, que ela colocou, eu não sei se você mencionou isso, para cada dólar investido nesse programa, gera 2,3 dólares de tributo. São dois números que me impressionaram muito. E aí, Marcela, a minha provocação para você é essa. Com esse cenário que renova as esperanças, renova a atividade, renova o cenário social, o cenário econômico aqui da região de Campos, da bacia de Campos, como a Onpetro está se posicionando, como o governo do Estado, como a gente sempre conversa, como a gente pode ajudar. A gente quer reforçar essa parceria, porque vai ser necessário, diante da intensiva atividade, aumento de demanda de mão de obra, aumento do comércio, aumento da atividade hoteleira, do apoio marítimo, aumento das empresas de manutenção e suprimentos, catering, uma cadeia que vai ficar concentrada aqui e em Macaé. O que é a Onpetro, como a Onpetro está se posicionando diante dessa jovem senhora que completa 50 anos em plena forma e ainda muito atraente para os próximos anos. Primeiramente, boa tarde aí a todos, boa tarde, Aline, boa tarde, comandante, boa tarde, Maurício, Guilherme e a todos que estão presentes aqui. Importantíssima essa sua pergunta, e vem justamente a acontecer no momento em que a Onpetro está conectada também, né? Estamos também falando, né, de um evento que a gente também vai estar realizando na próxima terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui ao lado, no SESI, para ver como que realmente a gente está conectado, né? Vamos falar, né, de um evento chamado Conex E, né, da área de energia, onde a gente já vai estar falando de óleo, gás e energias renováveis. Aqui nós estamos falando das conexões, então tudo interligado, e realmente locais vizinhos. Então, realmente, está tudo num balaio só, né? E a gente está vislumbrando, justamente como a Onpetro, todas essas discussões, né? Porque não é só a questão do óleo e gás, mas também a questão das novas energias, as energias renováveis, os quais os municípios aqui da nossa região, integrantes da Onpetro e os outros, são celeiros de energias renováveis. Campos hoje já é a segunda cidade do estado em geração solar fotovoltaica, tá? Para você ver o potencial solarimétrico desse município e dessa região aqui, né? Aqui nós temos, né, todos os ingredientes que favorecem as energias renováveis. Temos vento constante, o que faz com que a energia eólica seja uma coisa forte aqui na nossa região, no nosso litoral. Temos a questão da terra ser plana, isso facilita. A questão do custo da terra é mais acessível, né? E, como já falei, o índice solarimétrico da nossa região. Então, nós somos aqui um celeiro para a indústria, né, para a questão das energias renováveis. Aqui ao lado, no Açu, tá, temos um grande projeto da questão do hidrogênio. Então, é uma outra, né, vertente aí das energias renováveis. E toda essa questão do óleo, do gás e do investimento da Petrobras na nossa região realmente veio cair assim num momento exato, num momento ótimo, né, porque essa região ainda já deu muitas riquezas para o Brasil, né,
cerca de 84% do óleo extraído no Brasil até uma década atrás era proveniente da Bacia de Campos, né? E ainda hoje, cerca de 20% ainda é, né? Um quinto ainda é. E, conforme a presidente Magda falou, tudo que foi produzido até agora ainda será produzido para frente, né? Ou seja, tudo aquilo que levou 50 anos para ser produzido, nós temos mais toda essa vida daqui para frente. E isso implica em quê, gente? Cenários de investimento, fortíssimos investimentos para a Bacia de Campos. Ou seja, transformados em reais, isso dá cerca de 115 a 120 bilhões de reais em 5 anos. Uma média de mais de 20 bilhões por ano. Isso só de investimentos diretos, sem falar nos investimentos indiretos, porque tudo isso mobiliza uma cadeia extensa, né, de fornecimento e de prestadores de serviços, gerando emprego e renda para todos esses municípios aqui. E como a gente sabe, como diversas vezes eu já falei, inclusive na defesa dos municípios produtores, falei que a indústria do petróleo está aqui, ótimo, maravilha, né? Nós temos o bônus da indústria do petróleo aqui, mas nós também temos fortemente o ônus dessa indústria, né? Porque ninguém vem para trabalhar na indústria do petróleo e vai morar no mar, não. Ninguém fica morando no mar indefinidamente. A maioria das pessoas vem morar nos municípios próximos à sua região de embarque. E aí os municípios têm que o quê? Que encarar toda a questão de infraestrutura, de educação, de saúde, de saneamento básico para toda essa população que vem habitar a nossa região. Se você pegar Macaé na década de 70 e pegar Macaé agora, olha a transformação que passou e não estava preparada. Por isso teve uma ocupação urbana, de certa forma, desordenada, né? Então, os municípios precisam se preparar para essa nova realidade e essa justamente é a preocupação da Unpetro. Por isso, ela está trabalhando no sentido de quê? De estar preparando os municípios para o fornecimento de mão de obra qualificada, tá? Campos, por exemplo, já que nós estamos em Campos. Campos é um celeiro de mão de obra qualificada. Aqui nós temos inúmeras universidades, escolas técnicas, centros de formação de mão de obra. A Prefeitura Municipal, em parceria com o Governo do Estado, tem qualificado muita mão de obra para o setor petrolífero, o setor de óleo e gás e o setor de novas energias, através do programa Qualifica Já, em parceria com o Estado. Então, esse é um dos principais, uma das principais necessidades que os municípios têm que ter, preparar a sua população para que as oportunidades fiquem aqui, sejam desfrutadas pelos munícipes, pela população local, a população dos nossos municípios. Esse é o papel, né? O papel também do SEBRAE, que tem qualificado muito bem aí os fornecedores, dando treinamento, colocando os fornecedores para obterem certificação, para estarem fornecendo seus produtos e serviços para a Petrobras e para as outras empresas que prestam serviço também. Então, é uma rede, SEBRAE, Firjan, prefeituras locais, governo do Estado, todos têm que trabalhar juntos e unidos para que, né, possam aproveitar novamente, né? Dizem que um raio não bate no mesmo local 2 vezes, mas dessa vez está batendo 2 vezes no mesmo local, né? Então, nós temos que aproveitar. Se não foi suficientemente bem aproveitado lá atrás, tem que agora, né, com todas essas mentes brilhantes que tem aqui, e governos, né, municipais e do Estado, né, todos empenhados, né, em trabalhar em prol de sua sociedade, de sua comunidade, a hora é agora. A gente não pode deixar passar de novo aquilo que passou lá atrás, tá? Então, nós temos que trabalhar e muito para aproveitarmos as oportunidades que vão advir desses investimentos. Ok? Muito obrigado, senhores. Eu queria completar a informação sobre qualificação de mão de obra, que o Marcelo levantou. O programa Qualifica Já mudou de nome, ele agora se chama Empregos Azuis, um mar de oportunidades. Ele está tendo uma adesão da Firjan, do IBP, da Universidade Petrobras, e ele vai ficar realmente
muito mais capaz de entregar pessoas qualificadas para os postos que já existem e que serão demandados nos próximos anos. Tá? E complementando também, a revitalização dos campos maduros, mais a transição energética, vai fazer a nossa região se transformar nos próximos anos. Escreva o que eu estou lhes dizendo. Obrigada a todos os participantes do painel. As transformações continuam. Obrigada, gente. Muito obrigada.